Olá, seja muito bem-vindo a mais um ABcast, podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia ou profissional da área, a se tornar mais seguro, mais valorizado com manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. E esse episódio está incrível, porque eu vou falar sobre como montar um time de alta performance na sua farmácia de manipulação, tá? Então, se você é gestor, se você é dono de farmácia, se você deseja se tornar um bom líder, tá? Você ainda não é, você é um manipulador, mas deseja se tornar um coordenador, um supervisor do laboratório, também esse vídeo é para você. Eu me chamo Alana Bezerra e antes de começar para valer, eu queria te convidar para se inscrever no canal, deixa aqui o teu like, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas, a tua audiência, a tua colaboração é muito, muito importante para nós. É isso que me move a estar aqui semanalmente trazendo conteúdos para vocês, para você especificamente. E quando você ativa, sabe um sininho que tem aqui? Quando você ativa esse sininho, o tempo todo, né? Toda vida que a gente publicar o vídeo, vai aparecer a notificação para você do vídeo novo. E você não vai perder nenhum conteúdo por aqui, ok? Bom, por que eu gosto tanto de abordar sobre esse tema, alta performance na farmácia de manipulação? Porque eu também, né, sou uma gestora, também tenho um time. Estava agora com o meu time de marketing selecionando algumas fotos mais antigas. E me passou um filme, né? Tinha uma foto ali, vou até colocar aqui uma foto com a minha primeira estagiária, tá tendo uma trend, né? Meses, a questão de meses, não é anos, são anos, né? Por aqui. Inclusive, temos aqui vídeo no canal desde 2017, se eu não estou enganada. São mais de 1000 vídeos publicados por aqui. E eu comecei já liderando times, né? Então, comecei muito nova liderando times. Comecei em 2009 em uma indústria farmacêutica. Eu não era uma coordenadora, né? Eu trabalhava no setor de produção de uma indústria farmacêutica, mas eu era o braço direito da minha chefe, que era gerente de produção. Então, eu acabava em alguns momentos coordenando a equipe, né, no seu lugar, quando ela, né, me enviava para alguma reunião, enfim. Eu tenho muita gratidão à doutora Socorro, e em breve, quem sabe, eu trago ela aqui, que foi a minha primeira chefe. Eu não era farmacêutica ainda, diga-se de passagem, mas foi uma experiência que me marcou muito, porque nessa experiência que eu tive, por 2 anos na indústria farmacêutica, eu tive uma visão muito clara do mercado, recebi muito treinamento, inclusive sobre liderança, tá? E o que é que liderança tem a ver com time de alta performance? Só tudo, tá? E o fato é que nós farmacêuticos, nós não, de fato, aprendemos na faculdade sobre liderança. Eu particularmente, vi muito pouco sobre gestão, né? Algumas pessoas têm um dom, né? Tem uma maior, digamos, facilidade em liderar a equipe, né? Eu sou essa pessoa, fato, né? Eu lembro, aos 12 anos de idade, eu liderando a turma, né? Eu era líder de turma. Então, e lembro que a gente participava de gincanas, eu era muito competitiva, eu não aceitava não ganhar, né? Então, naquelas gincanas de turma, eu ganhei, a gente me marcou muito quando a gente ganhou, né? Sobre a minha liderança. Então, eu, de fato, tenho uma familiaridade. Agora, eu não vou dizer de forma alguma, né? Mesmo eu tendo uma certa facilidade pela questão do meu perfil, né, dominante, eu tenho, sim, muitos desafios. Então, como qualquer gestor, sim, liderar é um grande desafio. E eu te pergunto, você já se sentiu sozinho, mesmo tendo uma equipe inteira, tendo 2, 3 pessoas no teu time? Você já se sentiu sozinho? Eu já me senti sozinha, né, várias vezes, né? Eu lembro até de uma situação, quando o meu escritório era na minha casa, né, no fundo, assim, numa salinha externa da minha casa, e eu lembro de uma situação que eu estava sem vendedor, né? Eu tinha poucas pessoas, tinha poucos funcionários, tinha um estagiário em farmácia, tinha uma vendedora, e eu estava sem vendedora, eu já estava desesperada. Eu chorava, porque eu não tinha pessoas para vender, né? Não tinha um profissional ali para vender.
e eu lembro que estava até próximo de um curso e tudo mais, e eu não achava essa pessoa fazer entrevistas, as pessoas desmarcavam. Porque, principalmente quando a gente está no começo, se você está iniciando uma farmácia, por exemplo, se você está iniciando como empreendedor, é muito comum você se sentir várias vezes sozinho. Quando você está grande, você é rodeada de muitas pessoas, né? Você já tem uma equipe grande. Então, essa solidão já tende a acontecer com menos frequência. Pode acontecer se seu time não estiver bem engajado. Mas, de forma geral, principalmente se você tem um sócio, né? Não é comum. No início é. Por quê? Porque você está construindo a empresa. Então, até você encontrar alguém, né? Desenvolver um time que acredita no teu crescimento, olha isso, né? Eu estava em casa, né? Minha empresa ficava na minha casa. Então, tinha gente que olhava assim, não dava a mínima credibilidade. Então, é muito comum você se sentir solitário no início. No meio, pode se tornar comum, principalmente de quando sua empresa está ali de médio porte, principalmente quando você não tem uma equipe engajada, tá? E não é sobre quantidade, tá? É sobre o quanto a tua equipe está engajada. Chegou quando eu me mudei aqui para a nossa sede atual, hoje nós abrimos a segunda sala, né, o segundo escritório, mas no começo eu tinha basicamente uma sala, uma vendedora, uma consultora, mais um estagiário que eu fiz o upgrade para farmacêutico, estagiário para farmacêutico. Então, eu tinha um consultor de vendas e um farmacêutico. Em nenhum momento, essa fase, em nenhum momento eu me senti só. Por quê? Porque, inclusive, em 2021, me afastei, né, da empresa, porque eu passei por um luto, perdi meu pai. Então, o time, né, essas duas pessoas que eu tinha, a empresa praticamente ficou na mão delas, e eu recebi muito apoio, muito carinho. Então, não é sobre número de colaboradores, né? Às vezes você tem muitos colaboradores e se continua sentindo só, porque é como se você quisesse, o sentimento é como se você quisesse crescer, quisesse vender algo, tivesse várias ideias e as pessoas não comprassem essa ideia de você. Então, de fato, está tudo relacionado ao engajamento e alta performance do teu time. Se você traz uma ideia, né, para o teu time e ele não executa, né, e fica ali parado aquele projeto, você tem um problema na performance do time, né? Se teu time ele não está tendo a performance como deveria, e também, consequentemente, isso é impactado pelo próprio engajamento da equipe, tá? Então, o primeiro ponto, né, que você tem um erro muito comum que eu percebo, né, de muitos gestores é que muitos gestores eles contratam pelo currículo e demitem por comportamento, né? É até um clássico, muitos gestores falam, né? Contratar por currículo e demitir por comportamento, né? Então, você vê o perfil daquele farmacêutico, um currículo incrível, com uma bagagem incrível, né? Muitas empresas e tudo mais. E quando você vai ver, você contrata, né? Às vezes até a pessoa se vende muito bem, mas ela não performa, né? Como deveria. E essa falta de performance está relacionado a dois problemas na minha visão, né? Ela é consequência de dois pontos na minha visão. De repente a pessoa ela é muito boa, né? Mas pela falta de cultura organizacional ou um problema na sua liderança, ela não engaja, não performa bem, tá? Ou realmente aquela pessoa ela tem na parte de hard skills, né? Que é o currículo ela é ótima, mas comportamentalmente falando ela é muito ruim. E eu tô cansada de ver clientes, né, falando, Alana, contratou uma pessoa muito boa, mas me arrependi. Eu pensei, foi uma decepção, porque ela tinha péssima interrelação com a equipe, né? A equipe começou a ter aversão a ela, uma farmacêutica que tem anos de experiência, né? Muito, muito experiente, mas o time não aceitou bem. Ela não conseguiu ter uma boa relação com a equipe. Gente, tô careca. Tenho até cabelo branco aqui, ó. Olha o tanto de cabelo branco de ver essa situação. Por isso que quando eu falo, né, para os nossos mentorados sobre a crença limitante de um mercado, ele só contratar pessoas com experiência, uma crença com experiência é crença limitante. Eu mesma já dei oportunidade para as pessoas aqui, o meu primeiro farmacêutico, que foi o Jorel, né, ele é um exemplo vivo disso, né, hoje ele está em uma grande farmácia, uma grande rede de franquias aqui, né, e continua como parceiro nosso, mas ele começou com zero experiência, tá? Olha isso, né? Ele tinha zero experiência em farmácia, né?
Logo como recém-formado, ele foi contratado em uma farmácia com manipulação, né? E em outra parte do período ele ficava aqui conosco. Depois ele saiu dessa farmácia e ficou 100% aqui conosco. E o que é que ele tinha? Vivência de mercado, né? Por quê? Porque ele foi uma das pessoas que, um dos nossos mentorados, um dos nossos alunos que emergiu aqui comigo na nossa imersão prática presencial, na época era modular. A propósito, quero até te fazer um convite especial, tá? Falando nisso, estamos com as inscrições quase encerrando para a nossa imersão prática presencial, que consiste em 5 dias aqui no laboratório comigo, uma verdadeira imersão comigo e com minha equipe incrível de ponta, sou suspeita para falar. E as vagas estão se encerrando porque são limitadíssimas, tá? É um evento, né, a nossa proposta é mais de levar experiência para você do que quantidade de pessoas, tá? Então, por isso que é realmente um time de mentorados nessa imersão, bem participantes, né? Dessa imersão, é um número bem limitado. Então, garante logo a tua vaga enquanto é tempo, tá? Essa imersão prática presencial vai ocorrer do dia 4 a 8 de agosto, tá? O nome dessa imersão é Manipure Vacation e ocorre uma, no máximo 2 vezes ao ano. Então, a oportunidade é agora, tá? Clica aqui no link abaixo e pede mais informações para a minha equipe, certo? Bom, então, partindo dessa frase, né, de contratar por currículo e demitir por comportamento, o perfil comportamental é fundamental, é algo que eu vejo muito nas minhas contratações e quando eu acompanho entrevistas junto aos nossos clientes. Então, partindo dessa frase, contratar por currículo e demitir por comportamento, né, faz muito sentido. Por quê? Porque muitas vezes a gente se fixa no currículo, né? Então, eu não sou essa gestora, de fato, eu avalio muito o perfil comportamental, eu tenho, inclusive, parceria com empresas de RH, né, para a gente fazer contratações de forma assertiva, né, do estagiário ao coordenador, né, ao farmacêutico. Inclusive, estou com o estagiário aqui, o Peterson, né, Peter? Peter foi, né, está sendo nosso estagiário, performa muito bem, né, e isso realmente está totalmente relacionado com a busca por talentos, né? Como você está fazendo essa busca por talentos? Então, o perfil comportamental, existem várias metodologias, né? Os especialistas em RH vão falar melhor, mas um que a gente usa muito aqui, a empresa parceira, que trabalha em parceria conosco, é o DISC, né? Então, é importante você avaliar, né? E esse perfil comportamental deve estar muito alinhado com os valores da sua empresa. Então, se você não tem ainda clareza nos seus valores, né? Por incrível que pareça, eu ainda vejo farmácias que não têm valores claros, não têm uma cultura estabelecida, uma cultura organizacional estabelecida. Isso dificulta a retenção de funcionários, né, de equipe, porque se você não mostra o valor, não mostra para os valores da sua empresa, não mostra para onde você quer chegar, não tem uma cultura estabelecida, as pessoas tendem a ficar mais perdidas, tá? Por exemplo, um valor muito forte que a gente tem aqui, tá? Entregar excelência em tudo que fazemos, tá? A gente, por exemplo, teve um evento chamado Farmacêutico do Futuro, e a equipe ficou aqui até meia-noite, revisando vídeo, reestruturando o vídeo, né? Para entregar o melhor, né? A melhor qualidade possível, né, nessa aula. Nas farmácias, né? Dos nossos clientes, eu percebo que muitas vezes o time, né, de farmácias que a gente já trabalhou, já atuou com as assessorias, como assessoria, muitas vezes a farmácia ela não tem um time tão capacitado, tá? Com excelência na capacitação, mas muito engajado. Olha isso, né? Aí a gente trabalha o quê? A capacitação, porque a equipe por si só ela já está aberta à inovação. Se um valor teu muito forte é inovação, aqui a gente tinha na nossa parede, agora é um municipal de sucesso, mas tinha na nossa parede, inovação, porque é um valor muito forte, então eu estou sempre trazendo coisas novas. Eu estava agora mesmo falando para o time, eu não quero, ok, segue essa trend, mas eu quero um olhar nosso, eu quero uma visão nossa, eu quero uma marca nossa, não só publicar o que todo mundo está publicando, ok? Então, quando você for contratar,
avalie o comportamento dessa pessoa. Se os valores dessa pessoa estão de acordo com os seus valores, tá? E isso você vai fazendo também, não só na entrevista, mas os testes, né? Comportamentais, junto com o especialista em RH. Vale a pena você investir em RH, não necessariamente precisa ter um setor de RH, mas terceiriza esse RH, tá? Essa questão de contratação por indicação, muitas vezes funciona, mas às vezes não. O meu primeiro chefe, ele tem um feeling incrível para contratar pessoas engajadas, né? Ele consegue engajar a equipe muito bem. E muitas vezes ele mesmo faz as entrevistas, tá? E dá muito certo. Mas nem todo gestor, nem todo mundo tem esse olhar. Eu, Alana, eu gosto muito de ter um RH parceiro, tá? Então, é muito importante você ter uma clareza entre um bom técnico e um bom colaborador de equipe, tá? E lembrar que uma pessoa, ela pode ter um funcionário, ele pode ter um excelente perfil técnico, tecnicamente ele deve ser excelente, mas nem sempre colabora com a equipe, tem uma boa relação com a equipe. Nossa, já vi vários casos daquela laranja podre no laboratório. Laboratório, teve um cliente nosso que o laboratório o ambiente era tóxico, rotatividade enorme, por conta de uma pessoa que era tecnicamente incrível, o rapaz, muito bom mesmo tecnicamente, mas tóxico, muita fofoca, gerava muito desavença. Foi só tirar essa pessoa, o laboratório ficou outro. Mas por que o gestor, o dono da farmácia, não tirava essa pessoa? Porque ele era refém daquele técnico. Nossa, mas é meu melhor técnico. Ele tem uma produção altíssima. Ele é muito bom, eu não posso demiti-lo. Né? Então, normalmente ele fala, nossa, mas é o meu melhor funcionário. Tecnicamente ele é muito bom. Nossa, a produção dele é altíssima. Ele domina o que faz. Ele ensina para os outros funcionários. Será que ele está ensinando mesmo? Tá? Então, muito cuidado, porque você não está demitindo essa pessoa tóxica que quer puxar o tapete, que faz fofoquinha, mas você está perdendo várias outras que pode tecnicamente não ser tão boa quanto essa, mas tem muito potencial para se tornar, você está entendendo? E tem valores muito mais compatíveis com os seus. E aí fica um ciclo. Você vai entrando pessoas na sua empresa e você vai perdendo rotatividade altíssima por conta de um único colaborador. Então você vira refém. Então, eu costumo falar que toda mudança tem suas consequências, né? Então, de repente, aquele técnico já está 20 anos, 30 anos com você, já está acomodado, inclusive, e se você não cortar aquele mal na raiz, vai estar sempre formando, né, as frutas podres, tá? Então, realmente tem que cortar aquela raiz. Vai levar um tempo para a nova colheita de bons frutos, tá? Mas esse tempo vai chegar. Então, quer construir um time de alta performance? Tire, né, corte na raiz, tire aquela laranja podre, tá? Para que novos frutos podres não se formem. Né? Você já ouviu falar? Que nós somos a média das 5 pessoas, né? Então, se eu estou em um meio tóxico, eu tendo a me tornar uma pessoa tóxica. Ou eu saio daquela empresa, ou eu vou ficar ali naquele meio tóxico e vou acabar me contaminando. Faz sentido para você? Deixa aí nos comentários se faz sentido para você. E a pergunta é, Alana, como eu posso entender se aquela pessoa, né, tem uma boa postura, se tem valores compatíveis com o nosso e tudo mais. O RH, né, pode te ajudar muito, mas né, quando eu vou para entrevistas e assessoro os nossos clientes em recrutar talentos, né, principalmente em fase de abertura de farmácia com manipulação, tem algumas entrevistas que aliás, eu vou citar aqui 2 perguntas que eu não abro mão, tá? Porque normalmente são que remetem ao comportamento da pessoa e como ela se vê. A primeira na realidade, 3 perguntas. A primeira delas é, como você se imagina daqui a 5 anos? Então, a pessoa fala, eu imagino concursado. Faz sentido? A pessoa tá estudando para concurso ou quer crescer na empresa comigo? Então, eu já elimino de cara, né? Não faz sentido eu contratar uma pessoa que está estudando para concurso, já que eu quero, né, um time que fique, cresça junto, né, que performe bem junto, não esteja ali só por estar.
Então, quando a pessoa responde, eu quero ter, eu busco, por quê? Porque meu foco, no caso aqui da minha empresa, eu tenho um foco muito em resultado. Eu quero crescer, quero construir minha casa, quero ter minha própria casa, quero ter meu carro, quero dar uma qualidade de vida para minha família. Opa, isso é importante para mim. Por quê? Porque isso mostra que ela foca em resultado, ela foca em performar bem para trazer uma melhor qualidade de vida para a família dela, né? Então, se minha empresa cresce, ela cresce junto. Então, vai fazendo muito sentido ela estar aqui comigo. Um exemplo, tá? Um exemplo. Então, como você se vê daqui a 5 anos, faz muito sentido para mim, tá? Essa pergunta. Outra pergunta que eu faço: desafios pelo qual você passou e conseguiu superar? Poxa, a pessoa tem 40 anos de idade. Nunca passou por um desafio na vida ou nunca conseguiu superar um desafio. Tem alguma coisa errada aí, tá? Teve até uma seguidora que falou: Alana, eu tenho 40 e tantos anos, né? Faz sentido ingressar nesse mercado? Se você tiver um propósito, se você se dedicar, se você buscar estudar, com certeza faz sentido, tá? Não é sobre a idade, é sobre as conquistas que você tem buscado e a sua postura, o seu posicionamento. Eu tenho até aqui um caso que aconteceu aqui na empresa, de uma profissional, tá? Que ela veio por indicação, mas mesmo vindo por indicação, passa pelo nosso RH para eu avaliar o perfil comportamental e tudo mais, fiz a entrevista e tudo mais. E me marcou muito, por quê? Porque ela vinha, né? Ela já estava há um ano desempregada, e ela se formou em farmácia. Ela teve uma experiência como consultora em uma farmácia com manipulação na área comercial, tá? Vendedora de farmácia com manipulação, se formou como farmacêutica que estava há um ano em busca de oportunidade de emprego, né? Na época eu só tinha vaga para consultora comercial, mas o perfil que eu buscava era farmacêutico, inclusive, e mesmo ela tendo justamente por ela ter uma idade avançada, uma idade mais madura, digamos assim, comportamentalmente falando, ela era muito boa, tá? Mesmo tecnicamente ela não sendo muito, ela trouxe bons resultados para a empresa, certo? Então, avalie direitinho, tá? E muitas vezes o perfil comportamental deve ser tão relevante ou até mais relevante do que o técnico, tá? E tem um ponto, outra pergunta que eu gosto também de fazer, a terceira, né? Pergunta para avaliar como a pessoa se enxerga. Pontos positivos a melhorar. 3 pontos positivos e 3 pontos a melhorar, que é uma pergunta assim, clichê. Então, se a pessoa ela vem para entrevista e ela não vem preparada, ela não sabe falar sobre si, opa, eu já fico um pouco receosa, tá? Eu sei que falar pontos a melhorar nosso, às vezes você fica cauteloso, você fica assim com medo, com receio, mas é muito importante a pessoa se conhecer. Então, se a pessoa fala para mim que é uma pessoa muito explosiva, né? Opa, eu já tenho que avaliar. Faz sentido ela estar aqui? Né? Ou ela fala que prefere trabalhar sozinho. Opa, se é um trabalho em grupo, faz sentido, né? Por exemplo, no laboratório, não dá para a pessoa só querer trabalhar sozinha, né? Então, é um outro ponto que você deve avaliar, ok? E também não é bem uma pergunta, mas o que eu gosto sempre de avaliar quando eu vou fazer a entrevista é como a pessoa chegou àquela vaga e pergunto sempre sobre a empresa, tá? Se aquela pessoa, ela não sabe nada sobre a empresa, ela não pesquisou, gente, não faz sentido. Ela tá ali só por estar, ela tá querendo só mais um emprego, ela não teve aquele preparo antes, né? Porque quando você quer muito estar ali junto com o time, fazer parte do seu time, né? Do time daquela determinada empresa, a pessoa já namora com a empresa antes, vê quais são as atribuições, sabe? Então, se a pessoa tá vindo ali só para mais uma entrevista, opa, se ela não se engajou para participar de uma entrevista, imagina no dia a dia da empresa. Eu posso estar sendo um pouco radical, mas essa é a minha visão, tá? Outro ponto que durante a entrevista que é muito fácil de avaliar a postura do colaborador é colocando situações práticas, tá? Quando eu vou fazer recrutamentação de visitador médico para os clientes, a gente faz, sempre eu coloco a última etapa, uma simulação de visita médica. E mesmo a pessoa sendo neófita, não tendo nenhuma experiência nessa área farmacêutica, né, eu faço um treinamento antes e avalio como ela. Se a pessoa ela for para a fase final, né, porque é um desafio, né,
ela não sabe, ela é neófita, né? Digamos que ela trabalhou a vida inteira vendendo sapato, né? Que a gente contrata muito esse perfil, né? De vendedor. Passou a vida inteira vendendo sapatos. E ela está ali disposta, né? Ela estuda, ela participou do treinamento, estudou, mesmo ela não indo tão bem na simulação, né? Tecnicamente falando, ela teve uma excelente comunicação, ó, que é uma soft skills, né? Uma excelente comunicação, mas na hard skill, tecnicamente, ela foi um fiasco. Eu considero. Por quê? Porque é o primeiro contato que ela está tendo com a área. Então, na situação prática, me fala muito sobre a postura da pessoa. Ela, naquele momento, ela estudou, ela deu o melhor, que para mim fica visível se ela está dando o melhor ou não de si, tá? E mesmo ela não performando tecnicamente muito bem, só o fato de ela estar ali tentando, para mim, já fala muito sobre a persistência daquela pessoa e quanto ela quer aquela vaga, tá? E aí, por exemplo, setor de vendas mesmo, eu peço para ele simular ali na surpresa como vender, até tipo, vendo uma caneta. Se eu percebo que a pessoa fica assustada, enrola muito, opa, não é um vendedor nato. A pessoa se comunica bem, improvisa, opa, legal, tá? Então, a postura, como o nosso foco é muito, como um dos nossos valores é foco em resultado, eu normalmente costumo contratar pessoas sem sangue no olho, disponíveis, que fazem acontecer. Então, não importa, obviamente não passando pela ética, né? Por conta que é um dos nossos valores, mas se a pessoa ela está disposta a fazer muita coisa para fazer acontecer, para mim é muito válido e a gente consegue avaliar isso através de uma situação prática, tá? Bom, uma vez que você contrata aquela pessoa que está de acordo com seus valores, uma vez que a sua cultura está, né, bem estabelecida, é muito importante você fazer um treinamento com esse novo colaborador, fazer uma integração, mostrar, apresentar para todo o time. A gente chama isso de onboarding, tá? A gente faz um onboarding com cada pessoa da equipe. E aí, nesse onboarding, a gente mostra para elas também sobre tudo que ela vai ser treinada, todos os processos, tá? Eu estava até conversando com uma mentorada da nossa assessoria para otimização de processos, um dono de farmácia de muito tempo de mercado, e por sinal eu tenho uma grande admiração. Ela tá falando, Alana, eu tô cansada de toda a vida tá treinando. Então, o que a gente vai fazer? Vídeos. Tem alguns videozinhos curtos que é sempre os mesmos boas práticas, tá? A parte técnica. Então, vale a pena deixar os videozinhos gravados. Alguns é importante você fazer, né, já de forma mais pessoal, chegar mais junto, tá? Alguns treinamentos. E assim, o onboarding, ele dura ali, pode durar em torno de uma semana, 2 semanas, até 30 dias, mas são decisivos, tá? Porque você vai dar clareza para aquela pessoa, para aquele colaborador, sobre o que ele deve fazer, sobre como fazer, né? Sobre os processos referentes à atividade dele, as atribuições, tá? Então, no seu POP com descritivo de cargos e funções, deve estar muito claro sobre suas atribuições, tá? Mostrar de forma muito prática a cultura da farmácia, o que você tolera, o que você não tolera, o que você ensina. Eu não tolero erro. Aqui, erro na pesagem ou qualquer processo relacionado à manipulação é intolerável. Então, ok, é intolerável, mas quanto você treinou aquela pessoa? Porque se você simplesmente só joga aquela pessoa no laboratório, você não pode, você não tem o direito, né, de cobrar o que ela não aprendeu. Faz sentido? Falando ainda da cultura, eu visitei uma farmácia, né, eu até entrevistei a Simone e a Patrícia, né, da Fórmula Ativa, tem entrevista com elas aqui, tá? Confira esse vídeo que é incrível, né? As duas são muito inspiradoras, já estão muito tempo no mercado, né? Duas donas de farmácia de São Paulo, farmácia localizada em São Paulo. E a cultura delas é muito estabelecida, a farmácia delas, né? Uma farmácia enorme, assim, realmente um grande benchmarking no mercado, na minha opinião, tá? Simone também vem com uma grande visão de mercado, liderança. Patrícia tem uma expertise técnica fantástica. E tem algo que me chamou muita atenção na farmácia delas. Alana, o que é que eu passo para
para o meu time, para a minha equipe do laboratório, né, é que a gente não está simplesmente fazendo formulações, nós estamos entregando pratos de comida. Não é exatamente assim ao pé da letra, mas é isso. Em outras palavras, a cada X fórmulas que a equipe faz, eles entregam um prato de comida, tá? Então, se fizeram 700 fórmulas no dia, eles estão, na prática, eles estão entregando 100 pratos de comida, né? Olha isso, não é legal, não é interessante? No caso, eu fiz a conversão, né? A cada 7 fórmulas, um prato de comida. Então, eu não lembro exatamente o número ao certo, tá? Então, isso faz parte da cultura deles, tá? A parte social, ajudar o próximo, entregar tratamento individualizado, certo? E para fechar essa parte de treinamento e alinhamento, né? A partir do momento que a pessoa entra na tua equipe, é importante, né, você deixar aqui, por exemplo, a gente tem a 1 e a B, né, que é uma pasta só com os treinamentos, tudo relacionado, por exemplo, copyright, a pessoa vai lá, parte de produção de conteúdo, né, com a nossa equipe de marketing, vai lá e busca, né, parte de desenvolvimento, tem lá um treinamento relacionado ao desenvolvimento para o time técnico e assim por diante. Então, deixa aqueles treinamentos, cria uma pasta na nuvem, grava vários vídeos por setor e deixa lá, porque aí não vai precisar você fazer todos os treinamentos, né? Porque requer muito tempo de treinamento. A não ser que você tenha um líder também, né? Um coordenador para um determinado setor e ele vai fazer a maior parte dos treinamentos, tá? E é isso, tá? Então, assim, é muito importante para retenção e levar o teu time à alta performance, que é um dos meus maiores desafios, de fato, é trabalhar os feedbacks, tá? A minha comunicação, embora eu tenha um bom perfil de liderança, eu tenho que melhorar muito em comunicação ainda, tenho muito que aprender, certo? Mas dar feedback é fundamental, sem aquele autoritarismo, né? Você tem que inspirar, você tem que levar as pessoas àquela ação e não fazer com que as pessoas tenham medo, tá? Trabalhar metas, mostrar o propósito, né, das pessoas, porque elas estão ali, tá? E usar algumas ferramentas para gestão simples. Por exemplo, eu uso muito o Google Agenda, tá? Grupos no WhatsApp para manter o time muito alinhado, sempre muito alinhado, tá? Reuniões. É assim, gente, aqui, e é o que eu recomendo para todos os nossos mentorados, né? Fazer reunião semanal com o time. Agora, na prática, eu sei que nem toda vida é possível, tá? E principalmente agora que eu estou passando por uma fase, né? Eu me tornei mãe tem 3 meses, então, além de eu criar, né? Todo o time aqui da B, eu tenho um bebê agora para criar. Então, por exemplo, né? Mostrando que nem tudo é perfeito, mas o importante é você ter um foco. Já tinha 2 semanas que eu não conseguia fazer reunião com a equipe, eu faço semanalmente. Antes de eu ter bebê, né, da gestação, assim, fazia chuva, fazia sol, fazia era 2 por semana. E aí eu reduzi pelo menos para 1 por semana. Agora, nem toda semana eu consigo, fato, tá? Porque por essa fase que eu estou passando. Mas quanto mais reuniões você fizer com o seu time, melhor. Então, e reuniões efetivas, tá? Na reunião de blá blá blá, que ninguém chega a lugar nenhum. Por exemplo, nas nossas reuniões, o que é que eu gosto muito de fazer? Treinamentos. Não, como um dos nossos valores aqui autodesenvolvimento, cada pessoa ela faz um treinamento por semana, tá? Cada colaborador. Então, a gente faz um rodízio de treinamento sobre um determinado assunto, sobre um curso, tá? Que é relevante para aquele setor. Então, é muito importante, né? Você fazer reuniões. Se você tiver um time de líderes com a liderança, né, periódico, pelo menos semanalmente, e os seus líderes fazer reuniões também semanalmente com os liderados dele. Se você tem uma equipe mais enxuta, faça reunião com todo o seu time, pelo menos semanalmente, tá? E você que tem uma equipe muito grande, fazer uma reunião geral com todos da empresa pelo menos uma vez ao mês. Faz muito sentido. Ok? E aí eu encerro esse vídeo fazendo a seguinte pergunta para você. Você montou ou está montando um time para crescer ou para te afundar em tarefas? Fica aí essa reflexão, tá? Foi um prazer estar aqui com você. Mais um ABcast. Te vejo no nosso próximo vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para o teu chefe, para o teu colega farmacêutico, para o teu gestor, tá? Para o teu técnico que muito em breve vai se tornar um líder,
de laboratório, tá? E eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.